Então, só para organizar aí, quem está assistindo a aula de hoje foi a primeira parte da aula do seminário do Emerson, né, sobre temperaturas, a introdução da temperatura do meio de campo, formativa de Matsubara, e agora vamos terminar a nossa construção aí do modelo S21. E na aula passada, né, na aula passada foi uma aula mais discursiva, né, todo mundo falou, Pedro estava aqui, Pedro, né? Você também opinou, né? Todo mundo deu as suas opiniões aí, falou um pouco sobre a questão do LHC, né, sobre a questão de ser um experimento real, do qual cada um contou, falou que pensava do assunto. Foi uma discussão bem rica, né, foi uma discussão bem boa. Eu acho que todo mundo falou coisas muito interessantes. Eu achei o discurso de vocês muito bom. Todo mundo fez pontos próprios. Eu acho que isso é importante, né, desenvolver ideias próprias, porque assim, não precisa ser a visão, né, que todo mundo tem, mas ter uma visão própria, ter uma reflexão própria sobre o assunto. Eu acho que foi muito bom. Não sei se a aula já está no ar, tá? Tipo, a aula da semana passada já está no ar? A aula 17? Já está no ar? Então tá bom. Então vocês já estão nas ondas aí do Brasil. Então a gente estava fazendo a construção, nós já tínhamos construído o setor, então, de leptons e quarks, né? Já tinha construído o setor de leptons e quarks acoplados aos campos de Young-Milton, né? A gente ainda, nós não estamos interessados ainda em falar de quebra espontânea de simetria, a gente está interessado em construir um modelo, como a gente falou. A ideia, né, que veio lá com o Salan de 56, é que o ponto de vista para fazer o cenário é todos os férreos, não tem massa. Então, o modelo, tudo começa sem massa. Não existe massa, então, os leptons e os quarks são sem massa, os bósons vetoriais são sem massas, e as massas que definem as escalas, né, elas são geradas a partir de um campo novo que tem que entrar, que foi, a gente discutiu aqui as motivações que o Salan teve para introduzir um campo escalar novo na física de partículas, e essa ideia depois foi retomada por Nambu, e depois, na década de 60, pelo próprio Salan, o Arle, e aí o pessoal todo, Higgle, Higgs, né, Englert, Guralnik, que todo mundo que trabalhou mesmo, Gilbert, né, Gilbert na França também, então todo mundo que trabalhou com a questão da geração de massa. Então a gente começou com os quarks elétricos acoplados ao setor de Gauge. Então isso aqui já estava bem definido para nós, né? A gente já tinha as derivadas covariantes, todas já feitas, né? O gauge para nós ainda, o setor de gauge para nós ainda, é o setor de gauge de SO2-1. Nós ainda estamos trabalhando, né, nesse ponto aqui, não houve quebra de simetria, então para nós o que existe é uma simetria SO2 spiral left e uma simetria de hipercarga abeliana 1. Então não se sabe ainda o que é massa, não se sabe ainda o que é carga eletromagnética, então o elétron ainda não é carregado, o elétron ainda nem existe o elétron, existem dois elétrons, né? Então existe o elétron left, então existem os quarks left, aqui, né? Existem os quarks left e existem os leptons left e os leptons right. Junto com eles existem os neutrinos left e aí os antineutrinos right. Isso é o que a gente sabe do setor leptônico. Do setor de quark, o que a gente tem são, a gente estava chamando os quarks, né, de Q-left, então tinha os dubletes de quark left, que a gente chamava de T-left e N-left, em cima eram os quarks superiores, né, era o duplo D e U, o C e o T, e aqui embaixo o D, o S e o B, e os quarks no setor right. Então, todos os right singletes e todos os downs, todos os ups singletes e todos os downs singletes. Então, esse setor que nós tínhamos e os quarks também, acoplados ao setor de gauge. Aí a gente falou, bom, então precisa-se, pelas razões que nós discutimos longamente, introduzir um setor de escalares. E o setor de escalares precisa estar no gauge. Só que a gente precisou de campo escalar, entra em cena por questões, né? Duas questões fundamentais. Uma, gerar escala. E segundo, questões de acoplar quiralidades, né? Para poder gerar as massas permanentes. Acho que isso tem dividir a física entre
Antes e depois de Higgs? Aquele modelo padrão, sem dúvida. Antes de Higgs, eu não tenho elétron, eu tenho dois elétrons. Eu tenho um elétron leve, que é uma partícula, o elétron right, que é outra partícula. Eu tenho os elétrons ainda estão, vamos dizer assim, soltos e ainda sem carga. Não tem massa, não tem carga, então a gente ainda não identifica. A gente não tem fóton ainda. Então, a esse ponto, o fóton não existe. O fóton vai ser gerado depois que esse campo escalar entrar em cena. Quer dizer, é daqui que vai sair o fóton. Porque a teoria eletrofrágil, que o modelo eletrofrágil faz para nós interessante, é ele dar uma origem microscópica para a luz, para o fóton. A gente sabe que o fóton vem de um conjunto de simetrias, vem de uma organização de simetrias, né? Ele não sai desde o início, como no caso da eletrodinâmica. A eletrodinâmica não, você parte do fóton. Aqui não, aqui você chega no fóton. Né? Então a ideia vai ser. Então até aqui nós não temos as coisas definidas como a gente está. A gente não tem o elétron do Dirac, a gente não tem. Só a única coisa que está identificada aqui a esse ponto são os neutrinos. Os neutrinos, eles passam batidos pelo campo de Higgs. Então, a esse ponto, os neutrinos já são os neutrinos, dentro do modelo padrão. Mas os leptons e os quarks ainda não são os leptons e os quarks que nós conhecemos. Porque falta essa parte aqui do processo, acoplamento da espiralidade. Então, na aula passada, a gente tinha visto... Ele como para quebrar o velho testamento. Nesse sentido né? Ele vem para poder... quebrar os tabus, ele é talvez mais um Messias do que Moisés. Né? Ele vem mais para mudar as leis, né? Agora o mundo vai ser outra partir. Né? Então nós tínhamos visto que esse escalar ele tinha que ter essa característica, né? Qual era o problema nosso? Qual era a questão que a gente. Por que a gente fixou esse escalar? Por que o Salam imaginava que houvesse esse escalar? Só para lembrar que a motivação, a construção é muito importante no conceito. É por causa da massa do elétron. A massa do elétron, na equação, na ação de Dirac, ela tem essa estrutura, ela copla a quiralidade left com a quiralidade right. Então, o que o Salam pensou como o neutrino continua sem massa, o neutrino sem massa, ele pode ser ainda o reminiscente de um cenário onde o elétron também era sem massa. E aí, de fato, ele coloca o neutrino e o elétron, assim, no mesmo nucleus. E o elétron right fica sozinho num singlete isolado. A massa que aparece aqui, ela serviria para fazer esse acoplamento. Mas aí, se a gente vai para olhar a estrutura dos férmions, a gente sabe que left só se acopla com right se aqui houver uma interação com o escalar. A gente sabe que a interação de gate é completamente quiral. Então, o fóton ele não altera a quiralidade. Então, estava dizendo, se o elétron left absorve ou emite um fóton, ele continua left. Qualquer partícula right que emite ou absorve um fóton, continua right. Mas se o elétron emite ou absorve um escalar, ele se torna right e vice-versa. Então, o escalar ele muda a quiralidade durante a interação. Então, a ideia do Salam foi que, quem sabe, a massa possa ser o resíduo de algum campo escalar que em eras precedentes estava acoplado de uma forma gauge invariante a esse setor, e aí esse escalar, por algum mecanismo dinâmico, ele se transmutou numa massa, e aí aquilo que era interação antes do Higgs entrar em cena, passou a ser massa depois que o Higgs entrou em cena. Então essa que era a motivação para introduzir o escalar, é a busca da massa do setor leptônico. Aí na literatura, a história é contada de uma maneira já mais popularizada. Né? Geralmente pensa, introduz o Higgs para dar massa para os campos de gauge. É verdade, isso também. Mas só que a ideia original, quando a ideia partiu lá do Salam, depois da conferência de 56 de Seattle, né? A ideia era, a preocupação era dar massa para os férmions, para a matéria. Claro, se queria dar massa para os campos de gauge também, mas naquela época ainda não estava claro no Salam que o campo de Higgs ia fazer o serviço completo. Claro, ele precisava gerar as escalas, né? Gerar as massas dos blocos. Por que a interação fraca está dentro do núcleo e a interação eletromagnética vaza e vai para o átomo, né? Chega no átomo. Do átomo, o elétron do átomo, ele não vê a interação fraca, ele vê a interação eletromagnética, mas a interação eletromagnética a fraca ficou confinada no interior do núcleo atômico. Então ela tem uma escala de 10 a menos 15 metros de um feixe. Por
Porque então a escala dessa é um raio nuclear, ao passo que a escala dessa aqui é um raio atômico. A diferença são 5 ordens de grandeza. Então tem que ter alguém que vai responder por essa discrepância de ordem de grandeza. Então poderia ser um escalar também. A gente já discutiu isso, né? Então a ideia agora era pensar nisso. Se o elétron left tem que se acoplar com o elétron right via um escalar, então, se esse cara aqui é dublete de SO2 e esse cara aqui é singlete de SO2, o único jeito de eu formar uma invariante de SO2 no final do dia é, se eu ter um singlete no final do dia, é dublete, só pode se combinar com dublete. Então esse Higgs aqui tem que estar no dublete. Mais ainda, isso aqui também tem que ser um escalar depois sobre a simetria 1. Então, a gente viu que as atribuições eram táticas, nós já fixamos isso, né? Que a parte superior, quer dizer, o campo de Higgs ele vai ser composto por uma partícula com carga mais e por uma partícula neutra. Está aqui o setor de Higgs. E o campo de Higgs é aquele campo que tem que se condensar no vácuo. Então, a gente quer que a simetria eletromagnética seja preservada a todo custo, que a gente quer terminar todo o processo com uma simetria 1 que leva em conta só o eletromagnetismo. Então, para eu ter certeza que eu tenho a simetria eletromagnética, eu preciso desse cara aqui. Esse cara aqui vai ser importante. Mas aí a gente viu na aula passada também, no final da aula passada, a gente viu que nesse modelo eu preciso também introduzir um setor novo. Quer dizer, além desse escalar, eu tenho que introduzir o que a gente chama de conjugado de carga dele. Eu preciso introduzir esse φC aqui, né? Nós vimos, ele é definido como sendo I, sigma Y, φ. Então, ele vai trazer o φ0 aqui para cima, e vai colocar 0I menos I, 0, né? 0 menos I, tá? Então, menos I, e na 1, esse cara vai ficar menos φ mais. Então, esse objeto aqui também é importante, porque graças a ele, se a gente pegar aqui, né, no setor dos leptons carregados, se eu pegar aqui o lepton, pegar aqui o lepton left, o dublete de Higgs e o lepton right, que é um singlete, essa expressão aqui, a gente escreve desse modo. Isso aqui é o neutrino left e o lepton left, né? Vou botar o elétron left, por exemplo. Aqui eu tenho o φ mais o φ0. É o φ. E aqui eu tenho o elétron right. Então a gente vê que o elétron left e o elétron right se acoplam com o φ0, que é o que está correto. Porque se esse cara aqui, a carga desse cara aqui, cancela a carga desse cara aqui, então isso aqui tem que ser neutro. Ao passo que esse termo aqui em cima, esse termo aqui, ó, esse termo aqui acopla o neutrino left com o elétron right. Então esse cara aqui tem que ter carga mágica, realmente, porque se o neutrino é neutro, ele não tem fase eletromagnética. A fase eletromagnética está aqui nesse. Mas esse aqui é menos. Então menos com mais dá zero. Você sabe que todas as interações, a carga elétrica tem que ser sempre conservada, porque a carga elétrica é uma lei de conservação, que é uma regra sobre seleção. Todos os processos conservam a carga elétrica. Então, nós não poderíamos ter uma interação em que a carga desse, mais a carga desse, mais a carga desse fosse diferente do zero. A carga total é zero. Então, esse acoplamento já sai certinho. Quer dizer, aquela atribuição de Higgs, ela já dá conta dessa conservação. Ao fazer esse dublete aqui, quer dizer, no setor fermiônico, a gente vai estar acoplando o neutrino left com o elétron right, trocando φ+. E nesse setor da interação aqui, nós vamos ter o elétron left acoplado ao elétron right, trocando φ0. E o que a gente espera é que justamente a massa, algo que não tem carga elétrica. Então a massa ela tem que sair do φ0, porque o φ0 é neutro. O φ+ é carregado. Como é que eu poderia gerar alguma coisa a partir desse campo carregado? Então, é bem razoável isso. Então essa seria a ideia para o setor de lepton, uma coisa funcionaria assim. Agora, se a gente vai para o setor de quarks, a gente pode pensar no mesmo processo. Onde é o setor de quarks? E isso vai justificar por que nós estamos introduzindo esse cara. Porque eu poderia dizer, não, eu só introduzo o Higgs, esquece isso aqui. Eu
Vamos esquecer isso aqui por enquanto. Vamos introduzir só o Higgs. Esse Higgs aqui já fez o serviço que a gente quis, ele já gerou o acoplamento left e right do elétron. Então, de uma certa maneira, a gente já sabe de onde pode vir a massa do elétron. Então, se a gente aplica isso agora aos quarks, então a gente tem o dublete o primeiro setor, a primeira família. Então, eu vou ter U barrado, D barrado. Aí eu acoplo com o Higgs. Tem essa estrutura aqui, Φ+, Φ0. E acoplo aqui com, por exemplo, o left, com o right. Então, se eu fizer esse acoplamento, deixa eu apagar isso aqui. Se a gente fizer esse acoplamento aqui, então vamos ver que a coisa aqui é perigosa. Por quê? Ó, isso aqui vai me dar esse acoplamento. Ó. O left barrado, o right, Φ+. E depois nós vamos ter D left barrado, o right, Φ0. Olha o problema das cargas aqui. A carga desse é igual a carga desse. Não cancela. A fase daqui cancela a fase daqui. Esse cara está com carga a mais. Então, essa interação aqui, ela está sobrando uma carga positiva. E aqui é a mesma coisa. O campo dele, o corte dele tem carga menos 1/3. Então, o barrado dele tem carga mais 1/3. Esse cara aqui tem carga mais 2/3. Então, a carga aqui está dando 1, a carga aqui está 0. Então, no final do dia, esse objeto todo tem uma carga sobrando. Não pode, tudo tem que ser neutro. Então, agora, se eu coloco aqui o D right, o que vai acontecer? Aqui vai aparecer o D e aqui vai aparecer o D. Olha bem que a coisa fica boa. A carga desse cara aqui é menos 1/3, então aqui passa a ser 2/3. 2/3, aqui, essa daqui é 2/3 e essa aqui é menos 1/3. Não, desculpa, essa é 2/3, então passa a ser menos 2/3. Menos 2/3. E esse aqui é menos 1/3, então fica menos 1. Menos 1 com mais 1, 0. A carga desse mata a carga desse, 0 com 0 dá 0. Então fica legal. E ao mesmo tempo, ó, o Φ0, que é neutro, ele vai fazer o acoplamento left-right do D. Então ele vai dar massa para o quarto D aqui. Então esse acoplamento é perfeito para gerar a massa do quarto D. Então, com o Higgs na forma padrão, acoplado ao dublete left e ao D right, eu consigo formar a massa do quarto D. Então, dessa maneira, esse Higgs aqui, esse Higgs aqui, ele gera, quer dizer, ele induz, né? Não é nem induz, vamos dizer assim, ele interage, vou colocar assim, ele interage com o setor de quarks de tal forma a induzir massa para o quark inferior, que é o que a gente está chamando de quark M, que é o quark de baixo, a família de baixo. Então, o que a gente vê agora é o seguinte: se nós introduzirmos aquele nosso Φc, aí vamos introduzir então a simetria SO2. Nós tínhamos visto na aula passada que se o grupo SO2, vamos usar os teorias de grupo também, o grupo SO2 é um grupo que tem representações reais. Então, a representação dublete de SO2 ela é equivalente à representação 2' A gente mostra isso através daquela transformação de similaridade com a matriz sigma y. O que no fundo a gente está dizendo é o seguinte: se eu tenho um vetor que é dublete de SO2, você transforma de uma certa maneira sobre SO2, se eu pegar o vetor I, sigma y, psi star, a transformação SO2 desse cara é exatamente a transformação SO2 desse cara. Então esse cara está na representação 2' e esse está na representação 2. Então isso a gente mostra aqui, a representação 2 e a representação 2' de SO2 são equivalentes. Isso aqui é exatamente a minha representação, isso é o meu Higgs Φc. Eu estou buscando agora uma representação, né, onde a gente definiu esse objeto aqui, que também é um dublete de SO2, que vai ser I sigma y. Eu tinha esquecido de colocar aqui o Φ'. Então, esse cara aqui, eu tinha visto isso aqui é 0, menos I, então isso aqui vai subir para cá o Φ0, e desce para cá o menos Φ+.
Então esse cara aqui é legítimo. Se φ é introduzido, se o escalar é introduzido daquela forma, nada me impede de introduzir esse escalar, o mesmo escalar, mas dessa forma, e ele também é um dublete, se transforma exatamente como φ. A transformação S sobre 2 do φ é exatamente a transformação S sobre 2 do φ. Não é diferente, apesar disso, porque essa matriz aqui compensa isso. Então, deixa eu marcar isso aqui. Então a gente vai colocar agora aqui, não esse cara, mas o φc. Quem é o φc? O φc é o φ0 estar e menos φ mais estar. Mas aí a gente agora vê que aqui eu posso colocar o quark U, porque ó, vai ficar o left barrado, o right φ0. Então as cargas se compensam direitinho. E aqui vamos ter d left barrado, o right. E aqui o φ mais estar. Então vamos ver as cargas. A carga do quark D é menos 1/3, então aqui fica mais 1/3. A carga desse cara é 2/3. Então 2/3 com 1/3 dá 1 e a carga desse cara é 1, então a desse cara é menos 1. Então as cargas se balançam, está tudo certinho. E ao mesmo tempo, o φc me ajuda, se eu colocar aqui então o φc, que é o φ0 estar, menos φ mais. Tá? Então esse aqui interage com o setor de quarto, de tal forma induzir massa para o quarto superior. Então agora eu sei que as custas desse campo escalar, a gente consegue vislumbrar uma origem para as cargas, para as massas fermiônicas. Vai ser através da interação com φ e com φc. E aí, é claro, a gente ainda não terminou, então a gente já introduziu. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, nós vamos introduzir agora o setor, chamado setor de Yukawa. Nós introduzimos esse escalar. Eu acho que na aula passada a gente já tinha construído, inclusive, a derivada covariante desse escalar. Vamos colocar aqui, né? Então, a derivada covariante desse escalar, ela vai desse modo dmi, φ, aí aqui, procedimento de rede, né? I, a constante de acoplamento, nós vamos chamar de G, os campos de gauge de SO2, os geradores de SO2 na representação bidimensional, no caso aqui, e a gente tinha que colocar o acoplamento com a hipercarga, né? Então a gente tinha que ver o seguinte, né? Qual era o Y do φ. Né? Então a componente superior, que é o φ+, ele tem carga eletromagnética mais 1. A parte superior dele é um SO2, ele está na representação meio, então o Y dele é meio, tá certo? E a parte de baixo é 0, então esse cara, o φ, ele tem o número quântico dele, a hipercarga fraca dele é mais 1, então o setor de gauge dele aqui apareceria mais I, G', o campo, né, Y'. E nós não temos gerador, nós temos carga. A carga é mais 1. Mais 1 vezes φ. Então essa é a derivada covariante. Então esse mais 1 aqui eu vou suprimir, não é necessário, mas é só estou indicando aqui, porque isso aqui é a carga Y do φ. Tá? Então fica a derivada covariante dele. Se eu pegar o φc, a diferença dele é essa aqui. Ele está aqui, dmi, φc. Ele está na representação do plate, então a gente vai ter, bom, a gente vai pegar aqui vamos ter que fazer isso aqui, menos I, G, dmi, mas os geradores dele são os mesmos, sigma sobre 2 φc. E é claro, se eu tirar o complexo conjugado, a carga muda. Então aqui vai ficar menos I, G', Y', φc. Então, na verdade, o φc, né, quer dizer, então, eu não preciso colocar um termo de propagação para o φc, porque esse termo aqui, se a gente escrever isso aqui, ó, dmi φc estar. Dmi φc, lembrando da definição do φc, eu vou produzir aqui, vou produzir I sigma y estar
φ está. E aqui eu vou produzir um I, um sigma Y, φ. Então, esse I aqui dá menos 1. Tá? E aqui o sigma Y está é menos sigma Y, é uma matriz sigma puramente imaginária. E aí sigma Y ao quadrado é 1. Então fica menos, né? Esse menos daqui cancela com esse daqui. Então fica φ está φ. Então, não precisa introduzir o termo cinético no campo conjugado, porque o termo normal, né? Quer dizer, o termo canônico, esse termo aqui, opa, demi φ, demi φ, ele é igual ao do φ. Quer dizer, o campo de Higgs, na verdade, é um só. Então eu preciso introduzir um termo cinético só. Então eu introduzo esse termo cinético no campo de Higgs. Porque a questão que pode ficar é, já que introduziu o φ na hora de fazer as interações, já que a gente introduziu o φ conjugado de carga na hora de fazer as interações para poder gerar as massas que eu desejo, será que esse campo φ não é um outro campo que tem que ter um outro termo cinético? Aí eu estou falando, não precisa, porque se a gente colocar φ aqui, esse termo aqui, dmi φ é igual a dmi φ. Ou seja, esse termo cinético aqui, ele está dando propagação para os graus de liberdade que estão dentro do φ, porque o φ, os graus de liberdade que estão dentro dele são o φ mais e o φ zero. E dentro do φ também, em casa, na verdade, esses estão invertidos a ordem, mas são os mesmos campos. Então, esse termo aqui, esse termo cinético aqui, ele já dá a propagação para o φ mais e para o φ zero. Então, não preciso colocar duas vezes. Professor, a carga do φ é mais 1 por que mesmo? A carga do φ é mais 1 porque nós precisávamos dessa interação, que a gente fixou a hipercarga dele através disso. Eu preciso acoplar o elétron left com o elétron right e esse φ. Então, sim. Lembra? Então a gente aí fixou aí com a carga. Então eu tenho que procurar a hipercarga dele. Então a gente fixa a hipercarga e fixa as cargas eletromagnéticas. Tá? Então tudo vinha da simetria, quer dizer, a própria simetria, eu preciso ter uma simetria S2, 1, então a própria simetria 1, ela fixa a hipercarga, e a partir da hipercarga a gente fixa. Então você tinha feito um cálculo ali de hipercarga, aquele 1 igual a meio mais alguma coisa? Isso, pelo seguinte, que a gente tem assim, aquela expressão, quer dizer, a Guelmanisch-Gima para a carga elétrica. A carga elétrica, na teoria eletrofrágil, ela é a terceira componente de SO2, mais a carga abeliana, a hipercarga abeliana sobre 2. Então, o que nós sabemos é que o Higgs tem que estar no dublete. Cara, sobre 2 que eu tinha me perdido. Já está claro. Tá? Muito bem, então a gente já sabe do campo de Higgs, já sabe da campo escalar, a gente já sabe como é que fica o termo cinético dele. A gente tem que ver agora duas coisas, né? As interações de Gauss, como a gente já estava vendo. Ele vai ter qual é o tipo de acoplamento que o escalar pode ter. O escalar já está acoplado com o setor de gauge aqui. Já está acoplado com os campos de gauge do SO2, que são os BBIs, e já está acoplado com o campo de gauge do 1, que é o YI. Então, os campos de gauge já estão acoplados com o campo escalar, um dublete de escalares, através da derivada covariante. Então, aqui nós já temos os acoplamentos de gauge, né? Já temos. Assim, né? Os acoplamentos de gauge. E mais. E esses detalhes eu vou fazer um curso no semestre que vem, um curso com o Sebastião, de fraca, porque eu não vou hoje trabalhar com quebra de simetria, a escolha do gauge unitário. Depois nós vamos ver que na teoria física, no setor físico da teoria, esse campo aqui desaparece. Esse campo aqui é um mero, vamos dizer assim, é um mero espectador. Ele pode ser eliminado por uma transformação de gauge. Então, quem sobra, quem conta toda a história do Higgs, é esse escalar neutro. Esse escalar carregado, ele está na teoria, mas ele não é um grau de liberdade física. A simetria de gauge, SO2, vai mostrar que ele não é um grau de liberdade física, que ele é um grau de liberdade que a gente chama de compensador. Uma transformação de gauge detona com ele. Mas por enquanto ele está aqui. Nós estamos obedecendo a simetria, ele está aqui. Então o setor de gauge já está pronto. O que nós precisamos agora é como é que escalares se acoplam com leptons ou com quartos. Como é que escalares se acoplam com ferro.
Então, o acoplamento escalar ferro é feito via acoplamento Jucal. Então, agora a gente vai ter que colocar aqui o setor Jucal. Então, no setor Jucal, como nós vimos, nós vamos poder acoplar, né, as gerações, vamos poder acoplar os leptons, né, vamos acoplar os leptons com o Higgs, como a gente já viu, então a gente vai pegar os acoplamentos, vão ser esses. Os leptons left acoplados com o Higgs acoplado com os lepton right. Daqui saem as coisas. Cada neutrino é livre, é separado, então tem o neutrino do elétron, o neutrino do mu e o neutrino do tal. Dentro do modelo padrão, os neutrinos têm massa zero. Então, essas constantes de acoplamento aqui, deixa eu apagar aqui. Então, cada família de lepton tem o seu acoplamento Jucal. Dado um lepton, vamos botar assim. O lepton na forma left, aqui eu tenho um dublete de neutrino left, por exemplo, elétron left. Aqui eu tenho um dublete de Higgs e aqui eu tenho o lepton right. Então, cada família tem um acoplamento Jucal. Então, eu tenho o acoplamento Jucal, tenho o acoplamento Jucal do elétron, tenho o acoplamento Jucal do muon e tenho o acoplamento Jucal do tal. Os neutrinos não têm massa, automaticamente a gente já viu até que os neutrinos ficam sem massa ali, né? Não tem como, o neutrino não tem, como o neutrino é um ferro inquiral, ele não tem a parte white, não dá para formar esse termo de massa. Claro, tem toda uma discussão aí, o Pedro fez aí no essay dele, né? Que passou para nós aí, a discussão dos neutrinos nocivos. Aí a gente pode introduzir, por exemplo, um dublete de neutrinos, que tem a massa de Majorana, por exemplo, para os neutrinos. Mas a situação ainda hoje não é esclarecida. Experimentalmente a gente ainda não sabe se o neutrino é leve, ou se o neutrino é direto, ou o neutrino é Majorana. Teve o seminário do cérebro aí, né, do efeito Nussbauer, né? E a possibilidade, quer dizer, de ver um decaimento beta duplo sem emissão de neutrino, que é o que diria para nós que o neutrino é Majorana. Mas por enquanto aqui o neutrino é sem massa, cada neutrino fica separado. Então, nós vamos observar que isso tem uma sutileza com o setor de quartos. No setor de quartos, nós temos quark U e quark D, todos os dois são massivos. Então, por argumentação genérica, eu poderia fazer o seguinte: nós já vimos que para gerar as massas dos quarks apto, né, eu preciso acoplar com o Φc. Então eu colocaria aqui o quark left barrado, o Φc e aqui o singlet de quarks right. E depois eu preciso introduzir esse acoplamento. Os quarks left barrado, perdão, aqui, vou botar assim, não os quarks, vou botar aqui os pelados, são os superiores. Então, isso aqui, esse acoplamento é um acoplamento que vai me dar massa para o quark U, para o quark C e para o quark T, para os quarks superiores. Nós vimos que a estrutura dos quarks é essa. O quark superior left, o quark inferior left. Aí aqui, Φ mais, Φ0 está, menos Φ mais está. E aqui o quark superior right. Então a gente viu que isso aqui é exatamente esse acoplamento, esse, com isso, da massa do quark superior, que vai ser U, vai ser C ou vai ser T. Agora, se eu precisar da massa para o quark inferior, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou trabalhar com o Φc, com o Φ conjugado de carga, vamos trabalhar com o campo de Higgs genuíno mesmo. Então vai ser quark left barrado, Higgs, dublete de Higgs, e aqui o quark inferior. Agora, cada quark aparece em 3 famílias. Então aqui vamos botar o índice de família. Aqui é a família A, aqui pode ser a família B, e aqui vou ter uma constante de acoplamento Jucal, aqui mistura as famílias. Então, tem uma sutileza aqui que não tem no caso dos leptons. Como no caso dos leptons, os neutrinos identificam cada família, que os neutrinos, no modelo padrão, os neutrinos não têm massa, então os neutrinos não oscilam. Então o neutrino do elétron não vira do muon, nem o do muon vira do tal, nem o do tal vira do elétron. Cada neutrino mantém a sua individualidade o tempo todo. Então não tem como misturar as famílias. No setor de quarks, já sabendo da fenômeno, como isso foi construído,
Já se sabia da fenomenologia dos quartos lá em 64, quer dizer, já se sabia que nas interações fracas nós temos uma supressão bem significativa das correntes neutras que mudam o sabor, né, que a gente chama de flavor changing neutral currents. Então essas correntes neutras com mudança de sabor, elas são supressas nas interações fracas. E isso então levou em 1964 a ideia do chamado mecanismo de Glashow, Iliopoulos e Miami, chamado DIM mecanismo. Esse mecanismo, ele em 64, ele levou a previsão do quark von Charkin. Ele falou, não deve ter, então, um quark além do quark, quer dizer, além do quark S, quer dizer, além do quark U, D e do quark S, deve ter um quark superior C. Então, esse mecanismo, ele mostrava, então, que os quarks podem se misturar. O quark D, ele pode se misturar com o quark S. O que não acontece com os neutrinos. Então, na família, no setor de quarks, os quarks inferiores podem se misturar para poder responder por um resultado, por uma observação fenomenológica que é muito constitutiva na hora de construir a teoria eletrofraca, que é a ausência, ou a quase ausência, experimentalmente falando, a quase ausência, a medição é muito baixa, né, dentro dos limites de precisão, de correntes neutras com violação de flavor. Então, para que o quark D, então nessa época tinha duas famílias, nós temos a família UD e tínhamos o quark S. Então, para que a gente pudesse responder pela ausência de correntes neutras, né, mudando o sabor, era preciso que houvesse essa segunda família e que haja uma mistura. Do ponto de vista da mecânica quântica, o que vai responder por essa supressão é a interferência entre o quark D e o quark S. Então, como tem um mecanismo de interferência do setor D com o setor S, interferência mecânica quântica significa um acoplamento. Então, eu preciso acoplar as famílias. Então, as famílias aqui, no setor as constantes de acoplamento de Yukawa, no setor de quartos, elas são mais ricas do que aqui. Aqui não. Cada família carrega. Tem uma constante de acoplamento só para a família do elétron, uma para o muon e outra para o tal. E elas não se misturam. Aqui não. Eu tenho uma constante de acoplamento de Yukawa que pode misturar o setor UD com o setor CS. Ou que pode misturar o setor UD com o setor TB. Ou que pode misturar o setor CS com o setor TB. Então eu tenho constantes de acoplamento. Aqui, as constantes de acoplamento de Yukawa formam uma matriz. 3 por 3. Esse A vai de uma 3 e esse B vai de uma 3. Isso aumenta o número de parâmetros. E é daqui, justamente, deixa eu colocar aqui, né? E é daqui que vai sair a chamada matriz de Kabila-Kobayashi-Maskawa, e é daqui, por causa desse Y, e essa matriz aqui é complexa. Então, essa matriz aqui, sendo complexa, ela vai introduzir um número, na verdade, ela é uma matriz de 3. Então, é uma matriz 3 por 3, unitária. Uma matriz unitária 3 por 3 tem 9 parâmetros reais. Desses 9 parâmetros reais, a gente sabe que toda matriz 3 por 3 complexa, ela acomoda um SO3. Então, 3 parâmetros tem interpretação de ângulo, porque o SO3 mora ali dentro. Então, são 3 ângulos e 6 faces. Então, a matriz unitária 3 por 3, ela depende de 3 ângulos reais e 6 faces. E aí a gente vai ver que, depois, lá no próximo curso, a gente fizer a quebra espontânea da simetria, e esses 3 ângulos permanecem, mas 5 dessas fases desaparecem, sobra uma fase. E essa fase aqui é fundamental para contar uma história muito importante. É essa fase que vai garantir a violação de CT nas interações fracas. Então, a violação de CT nas interações fracas, ela tem uma origem no setor de Yukawa. Aqui. Ela aparece aqui. Essa fase aparece aqui, vem dali. E é importante essa introdução. Essa observação levou em 72, depois da teoria ter sido construída em 68, né, por Salam Glasweiner, em 72, Kobayashi e Maskawa, quando perceberam que a teoria, quer dizer, na época do Salam e do Glashow,
Salan, Glashow e Weinberg. Logo de quem que tu esqueceu, não vai me perdoando. Então, eu vou dizer isso daí, quer ser sempre primeiro, né? Weinberg, Salan, né? Salan, Weinberg, né? Eles já não gostam que a gente fale Salan. Eu fui uma vez a seminário entre Estes, né? Então ficava no modelo de Weinberg, Glashow, Salan. Eu estava Salan em último lugar. Mas lá entre Estes, Salan, Glashow, Weinberg em último lugar. Então, quando eles escreveram o modelo deles, eles já não tinham percebido que aqui dentro tinha um origem. Quer dizer, foi o Kobayashi e Maskawa que sabiam bastante álgebra linear. Eles sabiam o teorema da álgebra linear, que é o teorema das transformações biunitárias, e eles mostraram que, na verdade, dali saía a violação do CP. Quando Salan, Glashow e Weinberg escreveram os artigos dele, eles não mencionaram isso. E aí, claro, o Kobayashi e Maskawa, com isso, previram que para ter violação do CP aqui, não se podia trabalhar só com duas famílias. Nessa época, o A e B variavam de 1 a 2. Em 1972, quando eles perceberam que era daqui que podia sair a violação do CP, eles falaram, bom, violação do CP só pode sair daqui se o A e B forem de 1 a 3. Então tem que ter 3 famílias. Então eles previram a terceira família quando não havia nem a segunda completa. Em 72 não se tinha descoberto ainda o quarto puxado. Se sabia de 64, lá na época do mecanismo do Kim, que deveria haver um quarto, que seria um quarto puxado. Mas ele não tinha sido descoberto. Isso foi em 74, foi descoberto. Em 72, Kobayashi e Maskawa, fazendo justamente toda a discussão da fenomenologia que saía dos acoplamentos do Cal, eles falaram, bom, aqui a origem da violação do CP deve estar aqui. Mas uma matriz 2 por 2, dela nunca vai sobrar uma fase. Porque uma matriz 3 por 3, uma matriz 2 por 2, qual é a estrutura de uma matriz unitária 2 por 2? Se a gente olhar uma matriz unitária 2 por 2, ela tem 4 parâmetros. Como dentro da matriz SU2 tem que ter um SO2, e SO2 é um ângulo de rotação, então uma matriz unitária 2 por 2, ela depende de um único ângulo e de 3 fases. Ela tem um único ângulo e 3 fases. Se eu tenho um único ângulo e 3 fases, mas eu tenho esses 4 quartos, todas as fases elas podem desaparecer. Então não tinha como violar CP. Eles falaram que o valor mínimo de famílias que eu tenho para poder reproduzir experimentalmente a violação CP é que haja 3 famílias. Em 3 famílias aparecem 6 fases. E aí, por 6 fases, eu consigo uma fase ficar. Então, na formulação deles, quando o Kobayashi e Maskawa foram assim, estudar mais a fundo o setor de acoplamento de Yukawa, eles perceberam que deveria haver uma terceira família. Eles fizeram a previsão. E aí, realmente, anos depois, apareceu pelo menos o bottom. Em 78, o quarto apareceu, o Sharp apareceu em 74 e o bottom apareceu em 78. Então, foi o primeiro sucesso assim, de que eles estavam corretos. Em 95 apareceu o top. E aí eles ganharam o Prêmio Nobel em 2008, junto com o Nambu, por eles dois terem feito essa previsão da existência de uma terceira família de quartos, às custas da violação do CP. Mas está tudo aqui. Quer dizer, é um teorema simples da álgebra linear que mostra que A e B não podem variar de uma outra. Tem que ser uma matriz 3 por 3, não pode ser uma matriz 2 por 2. A matriz de acoplamentos de Yukawa tem que ser 3 por 3 e não 2 por 2. E aí agora, com a discussão das massas dos neutrinos, o Pedro estudou isso, você joga também isso para o setor de Leptos, porque os neutrinos podem oscilar. Então, da mesma forma que os neutrinos oscilam, aqui os quartos inferiores oscilam. O quarto U, o quarto C e o quarto D, que são os superiores, eles não oscilam entre si. A mistura vai acontecer entre o quarto D, o quarto S e o quarto D. Então, o setor que mistura são esses 3 quartos. Então, eu tenho esses três setores aqui se misturando. Então, quem faz essa mistura aqui é essa matriz aqui. Quer dizer, a origem dessa mistura está contida nessa matriz. Então, por isso a gente fecha os acoplamentos de Yukawa e está tudo ok.
E aí a única coisa que falta é ver justamente o Higgs é um escalar. Escalar pode ter autoacoplamento. Então, se o escalar pode ter autoacoplamento, tem que ter os férmions não. Férmion não pode ter interação quântica porque viola a renormalizabilidade. Então, o que está faltando agora é o chamado lagrangiano de Higgs. Higgs puro. Então, nós temos o lagrangiano aqui, os Higgs acoplados com o Yukawa, a via Yukawa com os quartos elétrons, e agora aqui o lagrangiano de Higgs. Então, o lagrangiano de Higgs ele vai ser o setor cinético Aí temos o setor aqui, vou botar aqui os Lagrange, o setor de Yukawa, os acoplamentos Higgs, quarks e leptons, quer dizer, o setor de acoplamentos de Yukawa, Higgs e Yukawa, que nós acabamos de escrever aqui. E agora, finalmente, o que a gente chama de menos o potencial de Higgs. Que é o que a gente chama de potencial de Higgs, que é aquele famoso termo, né? Que é o μ2 phi aqui, mais lambda sobre 2, que dá aqui ao quadrado. Isso aqui é invariante SO2, é invariante 1, quer dizer, aqui é invariante SO2, 1, isso aqui tudo é invariante SO2, 1, isso aqui é invariante SO2, 1. Então, com isso, a gente consegue fechar toda a construção SO2 e 1, SO2 e 1, daquilo que vai ser a teoria eletrofrágil. E aí fica tudo. De todos esses parâmetros, né? Vamos dar uma olhada de novo nesses parâmetros. Vou falar sobre isso aqui, que isso é importante. Essa aula aqui é mais uma aula de fechamento da aula passada, então também marquei só até 7 horas, porque a gente vai fazer aí a celebraçãozinha do Pedro lá na Alemanha, né? Eu acho que o pessoal vai descer, não vai lá, isso, o pessoal vem aí, né? Então, vamos falar o que o Dória falou. Então, a teoria eletrofrágil. Então, vamos recuperar aqui. O cara que vai medir, o que é medir o Higgs? Entendeu? Medir a existência do Higgs. É só dar uma massa escalar. Tá certo. Então, vamos lembrar aqui. Teoria eletrofrágil. Então, a simetria SO2, 1. Então, nós temos a primeira coisa que a gente tem que pensar na teoria de Gauge são os acoplamentos de Gauge. Então, nós temos o acoplamento SO2 e o acoplamento 1. Tá? São as duas constantes de acoplamento. Depois, nós temos os leptons. Então, nós temos o elétron, o muon e o tau. Nós não estamos falando de massa ainda, porque nós não geramos, não fizemos quebra espontânea de simetria. Então, não vamos contar as massas, vamos contar os acoplamentos de Yukawa. A gente sabe que o acoplamento de Yukawa do elétron vai responder pela massa do elétron. O acoplamento de Yukawa do muon vai responder pela massa do muon. O acoplamento de Yukawa do tau vai responder pela massa do tau. O que a gente sabe pela estrutura é essa. Elétron left barrado. Elétron right. Higgs. Constante de acoplamento de Yukawa. Quando o Higgs virar um valor esperado do vácuo, é isso aqui que vai dar a massa. Quer dizer, a massa do lepton vai ser sempre a constante de acoplamento de Yukawa daquele lepton vezes aquilo que a gente chama de valor esperado do vácuo do Higgs. Então, essa é a estrutura de massa. A massa fermiônica, ela vai ter sempre essa estrutura. Ela é a constante de acoplamento de Yukawa daquele férmio vezes o valor esperado do vácuo do Higgs. Vamos chamar aqui de H. Então, isso aqui que é a massa de um férmio. Então, eu tenho a constante de acoplamento de Yukawa do elétron, a constante de acoplamento de Yukawa do muon e a constante de acoplamento de Yukawa do tau. Depois, no setor de quartos, a mesma coisa. Aí lembrar que no setor de quartos nós temos aquela matriz YAB. Então, essa matriz aqui, que é a matriz das constantes de acoplamento, ela daí vai sair, porque nós temos a constante de acoplamento de Yukawa, que vai dar a massa do quark 1, temos a massa do quark D, a massa do quark C, a massa do quark S, a massa do quark T e a massa do quark D.
Então saíram daqui, essa matriz aqui tem 9 parâmetros, né? Sobra, aí tem 3 ângulos e uma fase. Então, ainda sobram 3 ângulos. Vamos chamar assim, ângulo θ1, ângulo θ2, ângulo θ3 e a fase, que eu vou chamar de alfa. Então, isso aqui são os parâmetros que estão dentro da matriz de CKM, Kaviro Kobayashi. Então, isso aqui é um setor, são os parâmetros que estão aqui dentro. Porque essas constantes de acoplamento também são complexas. Então, aquela matriz de constante de acoplamento de Cal, o acoplamento de Cal não é real. Aquela matriz YAB é uma matriz U3. Tá? Então, é uma matriz, ela é uma matriz complexa, na verdade, 3 por 3. Então, por isso que ela tem muitos parâmetros. Depois, nós temos um potencial de Higgs. No potencial de Higgs, nós temos esses 2 parâmetros aqui. Então, esses parâmetros aqui, todos esses parâmetros aqui estão ligados a massas. Na verdade, são as massas dos quarks. São as massas dos térmios, perdão. Então, aqui nós temos as massas. Para os campos de gauge, quer dizer, a massa dos bósons de gauge, o padrão dela é sair também daqui. E aqui vai aparecer qual é a estrutura do acoplamento de Higgs. Constante de acoplamento de gauge ao quadrado, campo de gauge vai aparecer quadrático e o Higgs vai aparecer ao quadrado. Então, a estrutura de massa do Higgs, que é a massa, as massas dos bósons vetoriais, elas saem como sendo a constante de acoplamento ao quadrado de gauge, a constante de acoplamento de gauge e o Higgs ao quadrado. Então, esse é o padrão de massas, quando tem mecanismo de Higgs. E o padrão de massas fermiônicas é constante de acoplamento de Fowler vezes Higgs. Então, eu não preciso contar as massas dos bósons vetoriais, porque as massas dos bósons vetoriais, elas já estão aqui na constante de acoplamento de gauge e já estão aqui no H. O H, que vai dar o valor no vácuo do campo de Higgs, é o jogo desses 2 parâmetros, aquela coisa que é o raiz quadrada de menos μ2 sobre o lambda. É isso aqui que vai dar o H. Então, o H já são esses 2 parâmetros que eu vou contar no potencial. Então, os parâmetros que faltam agora são os 2 parâmetros do potencial de Higgs. É o μ2 e o lambda. Daqui, desse μ2 e do lambda, eu tiro o H. Então, quem sabe o H e o Y sabe a massa do término. Quem sabe o H e o G, a constante de acoplamento de gauge, sabe as massas dos bósons vetoriais. Então, a gente gera as massas dessa forma. A constante de Cal, quer dizer, a massa fermiônica é linear no acoplamento de Cal. Então, na verdade, por exemplo, a relação entre a massa do muon e a massa do elétron é, na verdade, a constante de acoplamento de Cal do muon sobre a constante de Cal do elétron. A razão, por exemplo, entre a massa do tau e a massa do elétron é a constante de acoplamento do tau sobre a constante de acoplamento de Cal do elétron. O muon é 200 vezes mais massivo do que o elétron. Então, essa razão aqui está da ordem de 200. Massa total, 800, é aproximadamente 3.600. Então, essa razão aqui dá aproximadamente 3,6 vezes 10 é 3. Então, vocês veem que nós temos, né, constantes de acoplamento de Yukawa muito díspares. Geralmente a gente espera que as constantes de acoplamento sejam todas pequenas. Se a constante de acoplamento maior que a do tau, ela tem que ser menor do que 1, que a gente não espera ter uma constante de acoplamento muito grande, senão a gente não pode nem fazer teoria de perturbação. Então, a constante de acoplamento de Yukawa do elétron tem que ser na faixa de 10 a menos 3. Agora, a coisa que está mais dramática é no setor de quarks. Se eu pegar, por exemplo, a massa do quark mais pesado, que é o quark T, a massa do quark top, e comparar com a massa do quark U, o quark U, que é o mais leve de todo, o quark D é um pouquinho mais pesado. Quer dizer, os quarks são esses: quark que é o mais leve, depois vem o D, depois vem o S, depois vem o C. Quer dizer, a ordem de massa é essa: o quark U tem massa menor do que o D, tem massa menor do que o S, tem massa menor do que o C, tem massa menor do que o D, tem massa menor do que o T.
a hierarquia de massas, né? Então, a massa do top sobre a massa do U vai ser a constante de acoplamento de Ukawa do top sobre a constante de acoplamento de Ukawa do U. Só que a massa do top é cerca de 174 gélios, 10 a 2 gélios. 10 a 2 gélios, são 10 a 5, né? 10 a 2 gélios, um gélio são 10 a 3 médios, são 10 a 5 médios. E a massa do quark U é na faixa de 3 médios, da razão de 1 médio, né? Ordem de grandeza de 1 médio. Então, a gente tem aqui um fator 10 a 5. Então, a constante de acoplamento do top é cerca de 10 a 5 vezes maior que a constante de acoplamento do U. Então, esse é um problema sério da teoria de Abraham. Como explicar essa disparidade tão grande no setor de acoplamento de Ukawa? O que está por trás disso? Será que tem algum mecanismo físico mais fundamental que explica isso? Não. A melhor explicação, melhor, vamos dizer, justificativa que nós temos para isso hoje vem dos modelos unificados, inspirados em teoria de corda. Que a teoria de corda, ela se escreve em 10 dimensões, ao fazer a compactificação para 4 dimensões, o setor interno aparece os chamados espaços de Calabi-Yau e esses orbifolds. E, usando a geometria desses espaços de Calabi-Yau, a gente consegue justificar, que os espaços de Calabi-Yau, eles conseguem nos justificar essas razões tão distantes entre as constantes de acoplamento de Ukawa. Então, hoje, a situação é que, dentro do cenário de teoria de corda, a gente consegue conviver, buscar uma justificativa de por que essas constantes de acoplamento de Ukawa são tão desiguais e por que, no fundo, por que as massas dos quarks e dos leptons elas têm essas escalas tão grandes. E a massa do quark U para a massa do quark top, eu tenho 5 ordens de grandeza. Então, isso aí, por que explicar essas razões de massa? Então, deve ter alguma coisa mais fundamental por trás. Teoria de grande unificação não explica. Então, a gente precisa ir para uma coisa ainda mais primária do que teoria de unificação. Então, parece que dentro do setor, dentro da descrição de cordas, é a melhor descrição que nós temos para esse espectro tão amplo assim de constantes de acoplamento de Ukawa. Então vamos ver os parâmetros que a gente tem aqui. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então a teoria eletrofrágil tem esses 17 parâmetros. Se a gente introduzir massa para o neutrino, aí a coisa aumenta, porque se a gente introduzir massa para o neutrino, eu vou ter 3 constantes de acoplamento de Ukawa a mais para dar as massas dos neutrinos e vou ter também uma matriz de Kabib-Kobayashi mais Kau. Vou ter 3 novos ângulos e uma nova fase. Então, vou ter 3 mais 4, 7. Então, eu teria mais 27 parâmetros. Teria mais 7, né? Mais 7 parâmetros. Nós teríamos cerca de 24 parâmetros se os neutrinos, se a gente introduz. Isso sem contar QCD, não estou falando da teoria da interação forte. A interação forte vai trazer uma constante de acoplamento a mais e vai trazer provavelmente o ângulo CT forte. Aquele teta termo da QCD, né? Teta traço de F efetivo. Então, isso aqui pode ser um parâmetro que está ligado ao momento de polo elétrico do elétron neutro. Então a gente teria, na QCD, viria constante de acoplamento forte, mais o termo fraca. As massas dos quarks já estão contempladas aqui na interação fraca. Quer dizer, a massa vem da interação fraca. A interação forte não dá massa para ninguém. Por quê? Porque a massa vem do Higgs. E o Higgs ele é neutro do ponto de vista forte. O Higgs não tem cor. Ele é singlete de cor. Então, toda a física do Higgs é interação fraca. Então, a massa ela se origina das interações fracas dos quarks e leptons com o Higgs. Então, na QCD, a gente não precisa se preocupar com o mecanismo de geração de massa dos quarks. Os quarks que chegam massivos na QCD, eles já adquiriram massa por aqui. Então, no modelo padrão, a massa fica no setor fraco e os quarks massivos da interação forte, eles são ligados apenas pela constante de acoplamento forte para esse interno. Então, quero 24 mais 2, 26. Então, o modelo padrão, SO3, SO2, O1, conteria 26 parâmetros.
uma teoria assim, que não tem, vamos dizer assim, não tem cacife para ser chamada de teoria, realmente é um modelo, né? Modelo padrão, não dá nem para ser teoria padrão, porque tem um número muito grande de parâmetros, quer dizer, a gente esperaria que uma boa teoria tivesse poucos parâmetros e muitas predições. Aqui a gente tem muitos parâmetros, né? E aí a gente corre o risco de ter muita arbitrariedade também. Então, como o Dória está falando, quando se mede o Higgs, está se medindo o quê? Está se medindo uma ressonância. E essa ressonância decai em canais. Os canais que foram identificados foram o decaimento do Higgs em 2 fótons e o decaimento do Higgs em 2 E0. Z0, Z0 está. Esse aqui é virtual, esse aqui é real. Mas é um canal de 2 E0. São 2 fótons ou 2 E0. No Atlas foram 2 fótons e no CNS foram 2 E0. Então você vai medir o Higgs. Agora, o Higgs, quando você, a massa do Higgs, o grande, quer dizer, o vilão maior de tudo isso aqui é a massa do Higgs. Por quê? Todas as partículas que ganham massa, elas ganham massa via acoplamento. O único que não ganha massa via acoplamento é o Higgs, porque se a gente for olhar a massa do Higgs, quando o Higgs fez o trabalho, né, que mostrou que o campo de Higgs gera uma partícula massiva, neutra, e aí ele descobriu quem é a massa do Higgs. A massa do Higgs estava ligada a esse parâmetro, cara, a massa do Higgs, ela é menos 2 μ2. Esse parâmetro μ2 é negativo, então isso aqui fica positivo, então a massa do Higgs, no fundo, é esse parâmetro. Então, ou seja, a massa do Higgs você coloca a mão. A massa dos outros você gera pelo mecanismo de Higgs. A massa, todo mundo é sem massa, mas todo mundo ganha massa por um mecanismo, uma constante de acoplamento que se transfere numa massa depois. Então é um acoplamento que vira massa. O Higgs não, ele já é colocado massivo. Então a situação dele é mais dramática. É o parâmetro, vamos dizer, que é o maior vilão do modelo padrão, é a massa do Higgs, porque ela já é colocada muito. Então ele é um parâmetro que vai ser ajustado. Então, com a introdução da supersimetria na teoria eletrofrágil, e a supersimetria é necessária, não se consegue construir uma teoria unificada hoje em dia sem supersimetria, por causa da hierarquia, por causa das escalas. Uma teoria de campo, onde eu preciso do escalar, quer dizer, o que a gente tem hoje na mão? Qual é a crítica que a gente pode fazer ao modelo padrão? O que a gente precisa? Desde lá de 56, quando o Salão falou, precisamos de um escalar. Se a gente quer pensar que as interações têm uma origem em comum e a gente quer fazer isso num cenário de teoria quântica de campos, a gente precisa de um campo escalar. Muito bem, bota um campo escalar. O campo escalar gera as escalas. Só que, ao quantizar, tem um curso nosso aqui, de 2 semestres atrás ou 3 semestres atrás, que é um curso sobre potenciais efetivos, está aí na minha registrado. Mas, provavelmente, nesse curso agora de QED, além do modelo padrão, eu vou ter que voltar a essa discussão do potencial efetivo. Então, campos escalares, quando sujeitos a correções quânticas, quando você quantiza uma teoria com campos escalares, a massa dos campos escalares, ela sofre uma inflação quântica violenta. Ela cresce infinitamente com o quadrado do cutoff. Ou seja, se você colocar um escalar com massa muito baixa, você disser, eu tenho um escalar com massa muito baixa. Quando você quantiza a teoria, a massa do escalar detona para a escala de Planck. Então você não consegue segurar a massa do escalar. Aí você fala, segura meu embrulho que está levinho. Aí quando você vai segurar o embrulho do cara é uma pedreira, né? Então o Higgs faz esse joguinho com a gente. Ele, na teoria clássica, ele te engana, ele é levinho. Quando você incorpora os efeitos quânticos, ele vira um monstro de pesado, ele vai para a massa de Planck. Então isso é o problema da quebra de naturalidade, que é um fato fundamental da teoria de campo, e associado à quebra de naturalidade tem um outro problema chamado hierarquia de escala. O campo de Higgs é que vai gerar as escalas. E aí quando ele recebe as correções quânticas, ele detona com todas as escalas, ele desarruma tudo. Então você precisa de alguma coisa que estabilize o escalar. Essa era uma pergunta que já vinha desde a década de 60. O que estabiliza a massa de um férmion? A simetria quiral. O que estabiliza a massa de o que deixa um campo de gauge ou de massa zero ou de baixa massa, simetria de gauge. E aí a pergunta é, existe na natureza uma simetria que segure a massa dos escalares, que estabiliza os escalares? Então, não se sabia. A supersimetria, entre outras coisas, é aquela simetria que vai
impedir que os escalares se tornem muito massivos por correções quânticas. Numa teoria de campo supersimétrica, se os escalares são leves classicamente, eles continuam muito leves quanticamente. Então, o mecanismo quântico, a correção quântica, não deixa os escalares detonarem suas massas para a escala de Planck. Elas continuam baixas. Então, a supersimetria ela é fundamental para estabilizar a massa dos escalares. Isso é uma teoria completamente não natural. O que você espera que as correções quânticas sejam pequenas? Por quê? Porque as correções quânticas são potências de H cortado. Então, o que você espera numa teoria? Você tem uma teoria que, se você arrumar ela classicamente, a naturalidade está aí. O que significa uma teoria de campo ser natural? Significa que, se você arrumar a teoria classicamente, quando você quantizar, o efeito da quantização vão ser pequenas deformações, pequenas flutuações em torno daquilo que é clássico. É isso que a gente espera do mundo quântico, né? Você espera que a correção quântica seja imensa, seja macroscópica? Claro que não. O que é quântico é quântico. Então, você espera. Se uma teoria, se você arruma toda uma teoria classicamente, o efeito da quantização é simplesmente fazer pequenas flutuações. Numa teoria com escalar, não. Você arruma ela todinha. Aí quantiza, a massa do escalar vai lá para o infinito. Então, escalar é aquela gangorra que te bota lá para cima. Acabou. Então, como é que você vai segurar? Vem cá, vagabundo. Deixa eu botar aqui embaixo. Como é que eu vou te segurar a escalar aqui? Com supersimetria. Quando você tem uma teoria. Quando você tem uma teoria de campo com simetria quiral, se você arrumar ela assim, ela continua assim. Se você tem uma teoria de campo com simetria de gauge, se você arrumar ela assim, ela fica assim. Mas se você tem uma teoria com campo escalar, você pode ter simetria de gauge, pode ter simetria quiral, o que vai acontecer com o escalar é disparar a massa dele para o infinito. Os efeitos quânticos. Então, é completamente não natural. Você tem uma teoria clássica e as correções quânticas serem infinitamente maiores do que os valores clássicos. Então, isso é o que a gente chama de naturalidade. Esse conceito foi introduzido por Veltman. Depois, claro que a naturalidade ela se degenera num outro problema que se chama hierarquia de escala. Por quê? Porque a escala das interações ela está ligada ao valor esperado no vácuo Higgs. E esse valor esperado no vácuo Higgs depende desse parâmetro μ. Então, se a simetria perde em naturalidade, significa que esse μ2 vai para o infinito. Mas se esse μ2 vai para o infinito, esse h aqui, que é o raiz quadrada de menos μ2 sobre lambda, ele também dispara para o infinito. Então, se ele que é o cara que vai fazer a escala, quando você viola a naturalidade, naturalmente você viola a hierarquia de escala, porque o Higgs começa também, o valor dele vai para o infinito, aí você quebra as escalas de massa todas. A tua teoria despiroca completamente. Então, isso é a naturalidade. Então, a naturalidade induz a quebra da hierarquia. Você fala, como eu coloco ordem na casa? Com a supersimetria. Supersimetria é a única simetria até hoje conhecida que não deixa essa massa detonar para o infinito. Só para vocês terem uma ideia, sem supersimetria, essa massa ela pode detonar de μ2 para 10 a 19 μ2. Com supersimetria, ela detona de μ2 para 19 μ2. Porque tem um logaritmo. Supersimetria introduz um logaritmo. Logaritmo 10 a 19 é muito grande, mas o logaritmo de 10 a 19 é só 19. Então, você, com a supersimetria, você joga um fator logarítmico que não deixa você explodir com a naturalidade nem destruir a hierarquia de escala. Então, num modelo de teoria eletrofrágil, você só consegue organizar as escalas se tiver supersimetria. Muito bem, só que quando você coloca a supersimetria, você também traz mais partículas e traz mais parâmetros. Então, esse é o preço que a gente tem que pagar. Mas, quando eu coloco a supersimetria ela também coloca vários vínculos na teoria. Ela liga, por exemplo, a massa do Higgs com a massa do top. Então, as medidas que nós temos da massa do top, que foram feitas em 95, que fixaram a massa do top em torno de 174 GeV, com aquelas medidas da massa do top, e como o Higgs, a massa do Higgs é um parâmetro que eu posso fitar, a expectativa era que com supersimetria e a massa do top em torno de 174 GeV, a massa do Higgs ela tinha que ficar numa escala entre 119 e 129 GeV. Então, a supersimetria, ela abre essa janela para o Higgs,
mas em função de um dado experimental, que é a massa do pau. Os parâmetros se vinculam por causa da supersimetria. E aí, a questão é, a massa do Higgs, se esse Higgs foi medido mais ou menos aqui, então, nós não estamos provando a supersimetria. Nós estamos dizendo que a massa do Higgs, ela se localizou, esse Higgs que foi descoberto em 2012, né, que deve ser o Higgs do modelo padrão, né, esse Higgs que apareceu, esse objeto escalar que apareceu em 2012, se ele é o Higgs, ele apareceu com a massa onde a supersimetria disse que ela deveria estar. Então essa que é a ideia. Então, agora, quando eu meço o Higgs, mas o que está no Higgs é que essa massa é variável. Eu posso ter outros Higgs. Na teoria supersimétrica, na verdade, eu não tenho um Higgs só, eu tenho 5. Eu tenho 3 Higgs neutros e 2 carregados. Quer dizer, se o mundo é supersimétrico, e esse cara que se descobriu em 2012 for o Higgs, a gente descobriu apenas um Higgs entre outros 4. Existem 2 Higgs neutros e um par Higgs anti-Higgs carregado aqui. Então, mais, a gente está introduzindo mais parâmetros. Então, a massa do Higgs, ela é fitada dessa maneira. Ela não é, ela é vilã nesse sentido, porque o parâmetro que eu coloco a mão para construir o modelo, ele não se combina com outros parâmetros para gerar a massa do Higgs. Ele já é a massa do Higgs. Esse é que é o problema. Quer dizer, o professor Higgs descobriu no paper dele que aquele parâmetro já é a massa do Higgs. Então, ela, de uma certa maneira, eu coloco a massa à mão. Aqui não, a massa do bóson de Gage, ela vem de um mecanismo. Ela envolve a constante de acoplamento de Gage e envolve o valor do Higgs ao quadrado. A massa do Fermi vem da constante de acoplamento de Cauchy e do valor esperado no vácuo do Higgs. Então, você tem mecanismo para justificar o aparecimento de massa a partir de acoplamentos, de interações. Com o Higgs, não. A massa do Higgs já está colocada, quando você define o modelo, você já coloca a massa do Higgs. Então, ele é o parâmetro mais criticado do modelo. Oi? A pergunta dele é o seguinte, o que é sempre estranho, assim, aquela história, a gente estava discutindo no ano passado, né? Você vai ver o que você está com aquilo na cabeça. Você viu que você está preparado para ver. O LHC seria um instrumento virtual. Segundo nós.